Este projeto tem a pretensão de desmistificar o uso da medicina ayahuasca. As histórias aqui contadas são reais e vividas por quem respeita e entende que a medicina ayahuasca é uma bebida sacramental de uso ritualístico e religioso. Eu conheci a medicina da ayahuasca, eu creio que quando eu tinha 18 para 19 anos de idade. Estava passando por um problema muito grave de depressão. Eu já tinha conhecimento, assim, bem raso sobre algumas matérias que passavam na televisão, mas eu nunca tinha me aprofundado, nunca tinha pesquisado. E aí, um dia eu tive uma tentativa de suicídio, que felizmente deu errado. No mesmo dia eu fui liberado, só que eu precisava fazer uma consulta no CAPS. Lá eles me deram algumas receitas de antidepressivo, mas eu disse que não era aquilo que eu queria pra minha vida e peguei as receitas, né? Eu disse pra mim, né, que não queria tomar antidepressivo, mas é óbvio que pro médico eu ia falar que sim, né? Até porque eu queria levar alto. E aí na volta do CAPS pra minha casa, eu recebi um sussurro, uma voz feminina no meu ouvido que dizia: procura por ayahuasca. E aí eu falava: nossa, mas eu lembro desse nome. E aí eu cheguei em casa, eu pesquisei bastante. Nas pesquisas eu vi que era algo que poderia me dar uma luz referente a esse sentimento que eu tinha, né, sobre a depressão. E aí eu falei: ué, mas isso parece muito com algo religioso. E eu sou uma pessoa ateu, eu não acredito nessas coisas. Mas aí, pesquisando um pouquinho mais a fundo, eu descobri que a experiência é interna, ela é pra dentro de si mesmo. Ninguém vai chegar em mim dentro do ritual e vai falar: olha, você vai ter uma libertação disso, uma libertação daquilo. Não é um culto. É uma pessoa que dirige, mas não é uma pessoa que vai te dizer o que você tem que fazer em nome de Deus. E isso me cativou, porque como uma pessoa ateu e cética, aquele velho ditado, né? Eu só acredito vendo. Então, se eu ver com meus próprios olhos algo que tá dentro de mim, pra mim vai ser uma experiência muito relevante. E aí eu já tava decidido, chamei alguns amigos, porque eu achei que a experiência ia ser interessante, nem os meus amigos toparam, que me fez crer que a experiência era pra ser individual, minha mesmo. O chamado era meu, não era deles. E aí eu vim, morrendo de medo, mas eu fui pra minha primeira consagração de ayahuasca e deu tudo certo, assim. Foi um choque, né? Porque é a primeira vez, a gente não entende direito o que tá acontecendo com o nosso corpo, a gente não entende os processos que tá acontecendo na nossa mente, mas a gente sabe que aquela experiência é válida, você sabe que aquela experiência vai de fato fazer diferença na sua vida, porque você não tá alucinando, você não tá pensando pra fora, é tudo pra dentro de si mesmo, você encontra a raiz dos seus problemas dentro do seu corpo, dentro da sua alma. A forma que eu decidi que queria cometer suicídio era ingerindo todos os remédios que eu tinha em casa. E aí eu peguei comprimido, líquido, todos os tipos de remédio que tinha, independente de quais efeitos eram, eu peguei simplesmente todos e engoli. Engoli, não precisei nem de água. Eu tomei com os remédios líquidos mesmo e fui tomando, até que eu caí e a minha mãe me socorreu e me levou pro médico. Aí chegou lá no médico, me entubaram, me deram, acho que carvão ativado, né, pra cortar o efeito dos remédios, e me deixaram lá por um tempo até que eu pudesse vomitar e anular os efeitos daqueles remédios, porque eles não poderiam me medicar ainda mais, porque eu já tinha muito medicamento no sangue, né? E aí eu lembro que só tinha eu na sala, que eu tava internado, e aí eu lembro de fechar os olhos e me sentia flutuando e alcançando uma luz, e aquela luz foi ficando amarelada e ela foi me aquecendo, eu sentia uma presença de alguém, e aí eu achava que eu tava alucinando, mas de repente eu me deparei que era realmente uma experiência pós-morte, porque veio esse pensamento assim pra mim, sabe? Naquele conforto eu entendi que não era um conforto de tipo, nossa, que luz maravilhosa, nossa, que sensação boa, mas sim que tipo, eu tô partindo. E aí quando eu falei, nossa, eu tô realmente partindo, essa luz é a luz onde eu vou me encontrar no pós-vida, e aí começou a passar um filme na minha cabeça de todos os acontecimentos da minha vida, e de repente a minha mãe entra no quarto junto com algumas visitas, e aí eu saio dessa experiência e aí eu vejo que o meu batimento cardíaco tava quase parando. Minha mãe tinha chamado a médica nesse momento e ela falou: não, ele realmente teve uma queda de batimento cardíaco, só que a partir do momento que vocês entraram na sala voltou tudo normal, ele ouviu a voz de vocês e agora tá tudo normal, inclusive os efeitos dos remédios que ele tomou já estão passando, o carvão já tá fazendo efeito, agora a gente só tem que acompanhar mesmo, ele precisa ficar em observação, da observação aqui, dando tudo certo com ele, ele vai levar uma alta e ele vai ser encaminhado diretamente pro CAPS, e vocês vão precisar estar acompanhando ele.
deixei de ser ateu após a minha primeira consagração. Já tinha desistido da minha vida, né? A ayahuasca foi assim, como que eu posso dizer? O meu último ato, né? Eu falei, se isso não resolver, nada mais vai resolver. Aí eu me entrego de vez e tento suicídio de novo. Eu entrei em contato com a dirigente da casa, expliquei que precisava consagrar, que tinha entrado em contato através do amigo de um amigo meu, e ela me convidou para ir num trabalho de Iemanjá que teve, né? Para mim era diferente porque eu sabia que a experiência era do interior, né? Então, para mim, tocar um ponto de umbanda, tocar uma música evangélica, para mim não faria diferença, porque eu tava atrás da experiência minha, né? A expansão do meu consciente. Então eu fui, independente do tema, né? Mesmo não acreditando em nada, e logo no primeiro trabalho eu tive sensações que eu nunca tinha tido antes. Teve um momento na minha primeira consagração que eu tava deitado, tava com um sentimento muito assim de queria ir embora, porque eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, essa era a realidade. E aí começou a bater desespero. Mas por que bater esse desespero? Porque eu comecei a rever minha vida inteira, coisas que eu não queria ver sobre o meu passado. Eu falei, quero ir embora, quero ligar pra minha mãe, quero ir embora. E não pode sair do local, né? Pela nossa segurança e pela segurança da casa também. Inclusive a gente assina um papel, né, que não pode deixar o local porque é realmente perigoso, né? E é o que aconteceu, né? Nesse momento que eu tava muito assim querendo ir embora, eu senti a presença de entidades da Umbanda. Tinha uma pessoa que frequentava a casa, essa pessoa era um pai de santo, ela tava incorporada, né? Se eu não me engano bem, era Zé Marinheiro. Só que eu vi nessa pessoa Zé Pilintra. E essa pessoa veio até mim e falou, você precisa de um abraço? Eu falei, preciso. E aí eu abracei a entidade, né? O Exu, Zé Pilintra, e aquilo meio que quebrou o meu preconceito com a Umbanda, porque eu não acreditava naquela coisa. E ver uma entidade do meu lado, eu falei, a Umbanda não é uma farsa, a Umbanda não é um charlatanismo. E foi quando, depois desse abraço, eu deitei no colchonete e me senti caindo no colchonete. Parece que se abriu um buraco negro, caí nesse buraco negro, e aí eu só enxergava escuridão pra todo lado, escuridão, quando de repente vejo algumas estrelas, e aí eu olho, eu tô vendo o sistema solar inteiro, e assim, na perspectiva de Deus, assim, sabe? Como se eu estivesse vendo todos os planetas, o formato das estrelas, as constelações, e me vi caindo no universo. E tinha uma luz muito grande, era imensurável, não tenho palavras para definir o quão imensurável era essa luz. Essa luz me confortava e era muito parecido com aquela luz do pós-morte. Era uma luz quentinha, que me aquecia, assim. Veio uma voz dessa luz, ela falou, olha para trás e todas as suas dúvidas que você tinha antes vão ser sanadas agora. Um dos meus, como posso dizer, objetivos procurando a medicina era entender as coisas sobre como o universo funciona, era saber da existência de Deus também. Quando eu me virei, eu me deparei com Deus. Aí vocês devem estar se perguntando, como que seria Deus, né? A real é que eu não sei explicar, porque era uma luz enorme e não tinha um formato, não conseguia enxergar nem o inferior, nem a parte superior, porque era muito grande, meus olhos não alcançavam, mas eu sabia que aquilo era Deus. Eu não tive mais mirações viajando assim pelo universo, vendo galáxia, e eu achei animal a primeira vez. Eu falei, nossa, eu quero voltar a ver tudo isso de novo. Mas aí eu caí do barquinho, né? Porque cada experiência é uma experiência e é difícil a gente voltar no processo que a gente estava anteriormente. Saindo de lá já tive muita mudança. Eu não tive mais vontade de beber, não tive mais vontade de usar drogas, porque até então eu fumava maconha, já fiz utilização de lança-perfume também, fumava cigarro e narguilé e bebia álcool. Larguei de tudo isso logo na primeira consagração, porque eu via que aquilo não era pra mim. E até hoje tô sem, já tem 4 anos que eu consagro, nunca mais bebi, nunca mais coloquei droga nenhuma na minha boca. Na minha primeira consagração eu cheguei em casa 6 horas da manhã, não quis nem saber, acordei todo mundo, falei, eu amo vocês, eu amo essa família, eu sou grato pela família. No primeiro dia, assim, não é uma mudança permanente, mas no primeiro dia eu vi as cores muito mais intensas, eu me sentia mais conectado com o ar, com a natureza. Lembro que no dia seguinte teve vôlei e eu tava com uma energia absurda pra ir no vôlei. E a bola caiu no gramado e eu olhei pro gramado e sentia vida no gramado. E gramado a gente pisa e nem percebe. Não, em nenhum momento eu pensei que tava drogado. É muita informação que vem, mas drogado não. Em nenhum momento eu falei, tô muito louco de droga. Imagina que você enxerga a vida como uma TV preto e branco. Você vê a vida inteira em preto e branco. De repente alguém vai lá e liga uma TV colorida. É muita informação.
você não sabe processar. E é basicamente isso com a ayahuasca, assim, você vê 10% da vida, assim, no normal. Quando você consagra, que expande a sua consciência, você vê a vida com outra perspectiva. Nas próximas semanas, assim, eu tive uma mudança significativa, eu tive mais paciência com o pessoal em casa, mais paciência com meus irmãos, me coloquei mais no lugar deles, me coloco até hoje, inclusive, me preocupo mais, agradeço mais, e eles notaram essa diferença, assim, o quanto eu mudei, especialmente em questão do álcool, e questão das drogas também, que era algo que preocupava a família, mas agora não tenho mais isso. Também não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer esporte, sempre gostei de vôlei, mas não tinha vontade de praticar o esporte, embora eu gostasse muito. Aí eles notaram essa vontade, assim, de eu me sentir mais ativo na vida e querer, de fato, uma mudança pra minha vida, porque eu não queria saber de emprego. Essa é a realidade. Terminei a escola, me acomodei, fiquei relaxado, fiquei em casa, eu era um Zé Ninguém, essa é a realidade, né? E aí eu tive mais vontade de trabalhar, tive mais vontade de ir atrás do meu progresso. Inclusive, eu tenho um irmão por parte de pai, que eu conheci depois dos 18, e ele falou: e eu nunca vi você nesse estado, e eu sou muito grato a essa medicina. Ele falou assim, com essas palavras: eu sou muito grato a essa medicina por essa mudança que ele causou na sua vida, eu tenho certeza que mudou muito mais. Aí quando eu consegui um emprego, porque eu falei pra ele que eu nunca queria trabalhar na minha vida, ele falou: cara, esse negócio mudou sua vida. É muito absurdo, assim, ver que as pessoas notaram diferença em mim, porque a gente sabe que a gente mudou, mas a gente sempre acha que não mudou o suficiente, a gente sempre acha que tem algo pra melhorar, e quando vem alguém e passa esse feedback pra gente, faz total diferença. Eu comecei a me perguntar sobre o meu propósito de vida, né? Que era uma resposta que eu não tive claramente da primeira vez. Aí eu falei, eu vou buscar essa medicina de novo, vou consagrar de novo pra entender qual que é o meu propósito. Nessa vez, eu tive muita admiração, foi muito expansivo. E foi num dia que eu achei que eu não ia entrar na força, inclusive. Cheguei assim, totalmente, falei, não, vou tomar as 3 doses, tá perfeito. Tomei a primeira dose e não veio. Aí eu comentei com a dirigente, eu não tô entrando na força. Ela falou, não, aguarda a gente chamar pra segunda dose, que aí eu te sirvo mais um pouquinho. Quando ela chamou pro segundo serviço, né, que é a segunda dosagem, aí veio na hora. Eu não precisei tomar, na hora que ela chamou, veio a expansão. Senti aquela força, veio muito acelerado dessa vez. E aí eu comecei a ver um monte de coisa. Dentre elas, eu entrei num jardim. Nesse jardim tinha Jesus. Conversei com Jesus sobre o meu propósito de vida. Ele falou que meu propósito de vida era ajudar o próximo. Fez muito sentido pra mim. Nesse mesmo dia, nessa consagração que eu tive essa admiração com Jesus, eu também vi a avó da minha avó. Eu não conhecia ela, nunca vi o rosto dela, nunca vi fotografia, nunca vi nada. Nesse dia eu também não vi o rosto dela, mas eu conseguia ver do pescoço pra baixo. E também era nesse mesmo jardim que Jesus estava, só que em outra localização. Era uma casa muito humilde. E aí eu lembro que eu me perguntava sobre por que minha avó sofre tanto, né? Porque minha avó tem uma vida assim sofrida. Perguntei, né, pra minha bisa. E era engraçado, porque eu nunca tinha visto minha bisa. Mas quando eu vi essa pessoa, eu falei, oi, bisa, na admiração. Eu sabia exatamente quem era e o que tava fazendo ali. Eu sabia que ia vir instrução. E aí eu perguntei, por que a minha avó sofre tanto? E ela falou, filho, a sua avó é complicada. Minha filha sempre foi desse jeito. Ela sempre sofreu bastante. Mas eu tô acompanhando ela aqui de cima. E o que eu sinto é que ela se doa muito pros seus tios. Se doa muito. Ela ama muito os filhos dela e vai fazer de tudo pros filhos dela. Nem que isso daí sacrifique a saúde dela. Por isso que ela sempre vai se importar, sempre vai fazer as coisas, nunca vai deixar vocês fazer nada. Ela sempre vai querer fazer as coisas primeiro. E é assim mesmo. Pode falar pra ela que eu mandei um abraço, que eu amo muito ela. E eu fiz isso, minha avó ficou bastante emocionada, porque a minha avó sentiu nas minhas palavras de que realmente eu tive contato com a minha bisa. E ela fala até hoje essa minha experiência da ayahuasca. É engraçado que depois ela se questionou com o tempo, né? Falou que era droga, que era isso, que era aquilo, mas nessa experiência ela sempre fala, o Ítalo foi nesse lugar aí e falou que viu minha mãe. E ela igualzinho, falou assim, ó, do jeitinho que ela falava, ele imitou pra parecer a minha mãe falando. E aí eu entendi que a forma que tinha de ajudar ela era conversando com ela, sendo sempre companheiro com ela, ajudando ela de todas as formas possíveis em casa, não deixar ela fazer tudo sozinha. Ela vai resolver alguma coisa no centro? Vamos junto, vó. Pra ela não se sentir sempre sozinha, porque ela realmente sofreu bastante, ela sente muito a perca da mãe dela, e eu tive esse prazer de rever a mãe dela e mandar esse recado, e não vou deixar de cumprir o que foi me instruído, que era ajudar ela, conversar bastante, se manter sempre presente.
Nessa consagração também, depois disso, o gramado virou todo chão de areia, assim, eu senti areia, peguei areia. É engraçado que as sensações são físicas também, né? Na ayahuasca, se você vai pegar uma areia na miração, se você esfregar as mãos, você vai sentir areia na sua mão, que você sente tudo fisicamente também, né? E é tudo muito real. E aí eu senti a areia assim, e aí a mesma areia que eu peguei na mão, assim, que escorreu pelos meus dedos, eu vi, eu tava no deserto. E aí eu falei, mas o que eu tô fazendo nesse deserto, né? E aí eu entendi que não era a minha vida atual. Eu tava vendo sobre coisas de vida passada. E aí uma voz falou, abre seu olho e foca na sua tatuagem. É um olho de Horus dentro de uma pirâmide. Eu sempre tive essa afinidade com coisas do Egito. E aí eu olhei pra tatuagem fixamente e esse olho me levou pra uma pirâmide lá na miração. Foi quando eu me deparei com um menino bem humildezinho, com umas roupas assim que eu posso falar que eram tralhas, era panos amarrados entre eles assim, um branco bem sujo. E ele tava sofrendo, tava com sede, tava judiado. Aí ele falou, eu sou você. Aí eu falei, eu tô me vendo numa vida passada. Ele falou, é exatamente isso. Eu tô aqui pra te falar que você não precisa sofrer tanto na sua vida, não. Você vai ser uma pessoa feliz. Eu já sofri muito. Você não tem que sofrer nessa vida. Eu sofri por você. E eu não tive nem a sensação de ser crescido. Você agora é um adulto. Eu não cheguei. A partir desse momento aqui, eu vou falecer. Você vai sumir, você vai voltar pro seu processo e eu vou morrer. E aí é que você vem ao mundo. Aí eu falei, mas isso não tem como. Você era no Egito há milênios atrás. Aí ele falou, tem como sim, porque você não sabe como funciona o processo aqui dentro. Aí eu falei, aqui dentro onde? Ele, aqui dentro. Você vai entender depois, porque você vai morrer num momento. Mas aqui dentro é a esse momento que eu morro e você volta à vida. E você vai voltar e você é pra crescer uma criança feliz. Independente do sofrimento que você passar, você vai estar com um sorriso no rosto. E eu sempre sofri desde pequenininho. Tive problemas de família, não tive o prazer de crescer com a minha mãe, cresci com a minha tia, porque minha mãe mexia com droga, se envolvia com gente que não prestava. E aí aquela criança que tava na minha frente falando que era eu e que não era mais pra mim sofrer, eu falei, eu tava entrando num processo de depressão, eu tava sofrendo, eu ia me matar. E aí nessa experiência de ayahuasca, essa pessoa vem e me fala que não é pra mim sofrer, eu preciso muito é ser feliz. Todo o sofrimento que eu tinha que sofrer, essa pessoa já carregou por mim. Esse Ítalo lá atrás já carregou pra mim. Eu preciso ser feliz. Pra que eu vou ficar sofrendo? Pra que eu vou ficar triste? Pra que eu vou ficar chorando? Deixa eu sorrir, deixa eu vivenciar a vida, experienciar a vida, né? Aí, foi aí que eu entendi que eu tinha uma vida passada no Egito e que era por isso que eu tinha essa fissura pelo Egito. Porque eu acredito que eu passei a acreditar, né? Depois que quando a gente morre, a gente deixa um fragmento da nossa memória pra aquela pessoa que vai voltar à vida com a sua alma anterior. E esse fragmento da memória que ficou em mim é essa fissura que eu tenho pelo Egito. Tem trabalho que a gente vem que a gente pensa que vai ser expansão de consciência pra todo lado, vai ser miração. E parece que você não entra na força. Mas você entende que não abre miração, não vem tão intenso assim, mas você começa a receber instrução, você começa a conversar no seu subconsciente. Você não vai tão longe, você tá ali. Foi um trabalho muito significativo pra mim, que eu bebi ayahuasca, não entrei na força. Foi quando uma voz do meu lado falou assim, fica tranquilo que eu vou ajudar você. Aí eu olhei, era o Zé Pilintra de novo. E aí ele falou, você tá passando problema na sua casa que eu vou te ajudar. Aí na hora minha mente me levou lá pra casa, né? Falei, você tá falando sobre meu avô, né? Meu avô tem problema com álcool. Ele tá sendo uma pessoa muito agressiva, tá sendo uma pessoa que difama a imagem da minha avó, tá sendo um problema em casa. Pra nós que somos netos, pros filhos dele, pra esposa, e era um problema que realmente mexia comigo. E aí eu falei, Zé, tô passando por um problema lá em casa. E ele falou, mas eu já tô resolvendo, sabia? Eu falei, mas já? Porque não tá mudando nada? Ele, já tô resolvendo isso pra você, mas você precisa ter calma. Não é no teu tempo. É no meu tempo. Aí eu falei, oh meu Deus, no seu tempo isso vai demorar? Aí ele falou, se vai demorar não sei, mas eu preciso que você confie em mim. Você confia? Eu posso trabalhar pra você? Eu falei, confio. Pode trabalhar, seu Zé. Aí ele falou, então tá bom, então. Aí eu lembro dele ficar quieto e eu fiquei quieto também. A gente ficou sentado um do lado do outro o trabalho todo. Até a chamada da terceira dose. Ele olhou pro lado, ele já não tava mais lá. Mas eu entendi que ali ele tava trabalhando, né? Que ali ele começou um trabalho espiritual na minha vida. E depois eu fui entender que a resposta desse trabalho foi ele chamar a minha mãe
e o namorado da minha mãe pra entrar numa consagração de ayahuasca. Ali eu tive certeza que foi trabalho do seu Zé, porque minha mãe não queria de jeito nenhum. Ela falou que tinha curiosidade, mas não queria. E foi uma mudança de vida pra ela, porque o maior problema dela, o maior problema do meu avô, lá em casa até então, era a minha mãe, que tava com um namorado que meu avô não gostava, e ele não queria que o cara namorasse com a minha mãe, ele tinha ciúmes e ele não aceitava de forma alguma, e ele queria destruir com a vida do cara, queria arrasar com a vida da minha mãe também, e tava funcionando, ele tava conseguindo arquitetar tudo. Minha mãe perdida, não sabia o que fazer, ia pra igreja, não obtinha resposta, tal. Depois de muito tempo ela falou, eu preciso tomar ayahuasca. Eu falei, duvido que ela vai. Pensei comigo, duvido, não vai. Tá bom. Chama aqui dirigente e se você for, no dia a gente vai. Até que chegou na semana, aí ela ainda falou, nossa, mas tem um compromisso no sábado, tem um trabalho, não sei se eu vou pra ayahuasca. Eu falei, faz o que você quiser. Porque pra mim ela ia abandonar a ayahuasca e ia pro trabalho dela, né? Sempre foi assim, que ela já teve curiosidades outros dias, mas quando foi pra ir mesmo, ela amarelou. Aí nesse dia ela falou que não, eu vou mesmo, não vou trabalhar não, vou pra ayahuasca. E ela veio comigo. E ela falou que não teve miração de nada, falou que só fez limpeza, vomitou. Eu falei, mas filha, a limpeza da ayahuasca, o vômito, você tá jogando tudo que é de ruim, que tá aí dentro, tudo que você absorveu de ruim, demanda, energia negativa, tudo isso você tá jogando pra fora. Ela passou mal bastante dias, ela ficou reflexiva, pressão baixa, ficou ruim, pensava que não ia melhorar nunca, até que ela falou assim, eu passei mal nessa música aqui, foi a partir dessa música aqui que eu comecei a ficar muito ruim, cara. Era um inário, chamado Procedências e Cuidados. É a briga do espírito com a carne, teu cérebro, o ego quer se impor, o cérebro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Fala sobre o uso de drogas e o porquê que a ayahuasca não é uma droga e sim uma orientação espiritual. E aí ela ouviu a música e ela entendeu que muitas coisas na vida dela estavam acontecendo porque ela estava usando droga, estava bebendo e isso estava acabando com a vida dela. E aí ela parou de beber, parou de usar droga, não parou com cigarro ainda, tenho fé que ela vai sim parar. Talvez numa próxima consagração ela receba esse tipo de instrução, não sei, aí é um processo interior dela. E ela conseguiu mudar bastante coisa na vida dela, conseguiu conquistar bastante coisa, inclusive uma das coisas que ela mais queria, que era sair de casa, e agora ela conseguiu, vai sair de casa, já tá tudo certo, só tá organizando o dia da mudança, e eu fico muito feliz de ter conseguido trazer ela comigo, porque eu sempre quis ter alguém da minha família comigo consagrando, e que ela também tenha conseguido uma grande mudança significativa. Não abriu tanta miração, não teve tanta confusão quanto foi comigo na primeira vez, foi bem diferente, a primeira vez dela da minha, mas é aquilo, né? É o processo dela, funcionou dessa forma, tinha que ser dessa forma, ela se limpou e conseguiu atrair coisas super positivas pra vida dela, e esse problema que era ela dentro de casa com o namorado, já não tem mais em casa, e que foi um trabalho do seu Zé que foi resolvido. Quem se droga foge da realidade, drogando-se ninguém se ilumina. Mestre Irineu nunca usou drogas, nem com o nome de Santa Maria. 1 Coríntios 6, versículo 10. Foi um divisor de águas na minha vida, sim, obviamente, claro, porque existe o Ítalo antes, acabado, depressivo, choroso, triste, sem expectativa de vida, sem querer trabalhar, sem energia para praticar um esporte, não via cor na vida, enxergava tudo em preto e branco, não tinha gratidão, era ingrato, vingativo, era deprimido. E depois da ayahuasca você encontra o Ítalo que agora quer fazer seu próprio dinheiro, que gosta de praticar esporte pra caramba, gosta de estar próximo das pessoas, ajuda todo mundo o máximo possível que der, conversa tranquilamente com as pessoas, não é mais vingativo, agradece pelas coisas, enche a boca pra falar um eu te amo verdadeiro, abraça as pessoas. Tô colorido na vida. Eu não me considero uma pessoa religiosa depois da ayahuasca. Passei sim ter a fé em Deus, mas somente a fé em Deus, nas entidades, na espiritualidade. Sei que tudo isso existe, sei que tá tudo próximo da gente, acompanhando nós aqui no planeta Terra, aqui enquanto nós temos o corpo físico. Tudo isso acompanha a gente lá de cima, lá do astral, lá de outra dimensão, mas eu não me considero uma pessoa religiosa. A ayahuasca não é a minha religião, é a minha orientação de vida, é o meu conselho espiritual.
É um compromisso com você mesmo. É um grande compromisso com você mesmo. Se você falar que você vai tomar ayahuasca sábado que vem, a sua semana vai ser literalmente um inferno e vai dar tudo certo pra você não ir. Essa é a realidade. Vai aparecer compromisso, vai aparecer rolezinho, vai ter gente que perdeu o pé, que perdeu a mão, você vai se sentir doente, você vai se sentir baqueado, você vai se sentir péssimo, vai acontecer de tudo pra você não ir. Mas passa por cima de toda essa maré aí, tenta naufragar nessa água aí e se sobressai pra ir, porque é uma experiência magnífica, é uma experiência que vai mudar a sua vida. Não é nenhum tipo de droga, pode ficar tranquilo, você vai ter a melhor experiência da sua vida. Tenho certeza que algo significativo vai mudar na sua vida. É a melhor experiência que o ser humano pode ter aqui na Terra. Sem ela, eu acho que eu nem estaria mais aqui nessa entrevista. Então eu tenho muita gratidão de que exista algo no planeta Terra que revigore a vida das pessoas, né? Um vinho que te traz a liberdade da vida, que te traz o sentimento de vida, que te coloca num estado de tipo, eu quero viver essa experiência humana.